Benvado a meuem episodio do natureza em foco. Hoje vamos falar sobre um pez pequeno, mas de uma importância gigantesca para a Amazônia, o jaraqui. Você já ouviu falar nele? Se nunca ouviu, fica comigo até au final que eu garanto que vai se surpreender. O jaraqui e um pez de água doce encontrado no rio da Amazônia é considerado um dos mais importantes para o ecossistema e para a alimentação local. E ele pertence ao gênero Semaprochilodus e amplamente conhecido tanto por seu papel ecológico quanto por sua presença marcante na culinária regional. Características gerais do jaraqui. Nome científico, Semaprochilodus insigne e Semaprochilodus tenuirus. Familia, Prochilodontida. Tamano, entre 15 et 30 cm de comprimento. Peso, pot chegar à 500 grammes. Apparencia, corpo prateado comme escama brillante nadadera avermelada ou amarelada. Distribuição, como no rio da Amazônia, incluindo o Rio Negro, Rio Solimo e seu afluente. O jaraqui e um pez de escama tem uma forma ovalada e comprimida, o que o ajuda a nadar contra a correnteza. Sua boca é voltada para bexo, ideal para se alimentar no fundo dos rios. Alimentação e hábito. O jaraqui é um pez de tritívoro e herbívoro, ou seja, e ele se alimenta de algas, restos de plantas e matéria orgânica encontrada no leito dos rios. Esse comportamento ajuda na limpeza da água e na reciclagem de nutrientes, tornando-o essencial para o equilíbrio do ecossistema amazônico. Importância na dispersão de sementes. Ao se alimentar de frutos e sementes que sem na água, e ele contribui para a regeneração da floresta, espalhando-a em diferentes pontos dos rios. Movimentação migratória. O jaraqui realiza longa migração sazonal, nadando contra a correnteza para se reproduzir fenômeno conhecido como piracema. Espécie de jaraqui. Existem duas espécies principais de jaraqui, diferenciadas principalement pelo tamanho das escamas. Jaraqui de escama fina, Semaprochilodus insigne. Jaraqui de escama grossa, Semaprochilodus tenuirus. Ambos possuem hábitos semelhantes, mas podem ser encontrados em diferentes partes da Amazônia. O jaraqui não é apenas um pez comum na fauna amazônica, e ele também tem grande valor cultural e econômico. E ele é dos peixes mais consumido na Amazônia, sendo preparado frito, assado ou cozido no tucupi. E amplamente comercializado no mercado de Manaus, Belém e outras cidades amazônicas. E uma das principais espécies pescada por comunidade ribeirinha, garantindo alimento e renda para muita família. Existe ditado popular no Amazonas que diz: Quem come jaraqui, não se mete daqui. Isso porque o pez representa a identidade e o orgulho do povo amazônico. O jaraqui pode ser pequeno, mas é pez fundamental para a Amazônia. E ele contribui para o equilíbrio dos rios, faz parte da alimentação de milhões de pessoas ainda carrega grande valor cultural. E você, já experimentou o jaraqui? Sabia da importância desse pez? Comenta aqui. O papel do jaraqui na natureza. O jaraqui não é apenas pez comum no rio da Amazônia, mas sim uma peça-chave para o equilíbrio ecológico da região. Seu papel vem muito além da pesca e da culinária, e ele é essencial para a manutenção da biodiversidade e da própria floresta amazônica. Dispersor de sementes, ou jardineiro dos rios. O jaraqui se alimenta de frutos e sementes que sem na água. Durante sua migração, ele excreta essa semente em diferentes pontos dos rios e várzea, ajudando no crescimento de novas plantas e na regeneração das margens dos rios. Sem o jaraqui, muita espécie de árvore amazônica teriam mais dificuldade de se espalhar. Pesquisadores descobriram que o jaraqui tem papel semelhante ao de alguns pássaros e mamíferos terrestres na dispersão de sementes. Sem ele, o ciclo natural da floresta pode ser afetado. Controle da qualidade da água. Sendo pez de tritívoro e herbívoro, o jaraqui se alimenta de matéria orgânica, algas e restos de plantas que ficam no leito dos rios. Isso ajuda a manter a água limpa e saudável para outra espécie aquática. E ele age como filtro natural dos rios, impedindo o acúmulo excessivo de matéria orgânica e promovendo o equilíbrio do ecossistema aquático. Base da cadeia alimentar. O jaraqui faz parte da dieta de muitos predadores na Amazônia, como ave pescadora, garça e gavio se alimentam de jaraqui jovem. Mamífero aquático, como a arirana ou os botocorda rosa.
Pex carnivoro, como a piranha o tucunare, que caçamos cardium de jaraki. Ce a população de jaraki diminuis, es prodador poderiam sofrer comme a falta de alimento, afetando toda a cadeia alimentar amazonica. Migração e renovação dos rios. O jaraki revisa longa migração sazonée chamada piracema, nadando contra a correnteza para se reproduzir. Es processo é fundamental porque permite a renovação genética da espécie, garantando população saudável. Movimenta nutrientes entre différentes partes do rio, beneficiando outro organismo. Ajuda a oxigenar a águas dos rio amazônico. Durant a piracema, milhares de jaraki forment un énorme cardume, criando um espectáculo natural impressionante. O jaraki pode ser pex pequeno, mas sua importância para a Amazônia é gigantesca. E ele ajuda a regenerar a floresta, mantém a qualidade da água, serve de alimento para muito anime e ainda movimenta os rios como sua migração. O jaraki na culinária amazônica. O jaraki não é apenas pex importante para o ecossistema amazônico, mas também dos mais consumido na região norte do Brasil. E ele faz parte da identidade cultural dos povos da Amazônia, sendo encontrado no mercado, fera no prato típico de cidade como Manaus e Belém. Existe até ditado popular que diz: Quem come jaraki, não se mede aqui. Mas porque es pex é tão especial? Vamos descobrir. O jaraki é dos pex mais popular da Amazônia. Alto consumo, o jaraki está entre os pex mais vendido no mercado amazônico, ao lado do tambaqui e do pirarucu. Preço acessível, ce valor é relativamente baixo, tornando-se uma opção econômica e nutritiva para a população local. Fácil preparo, pode ser frito, assado, cozido no tucupi ou até mesmo grelado. No mercado de Manaus, os vendedores costumam anunciar aos gritos: Olá o jaraki fresquinho. Ve levar canto, patrão? Prato típico feito comme jaraki. Jaraki frito ou mais popular. E ele é limpo, temperado comme ça le frito até a pelle ficar croquante. Geralmente, é servido comme arroz, farina e vinaigrette. Jaraki assado na brasa envolvido e folha de bananeira e cozido lentamente na grelha, absorvando sabor de fumado único. Jaraki no tucupi cozido e caldo amarelo à base de mandioca brava fermentada, prato tradicional da culinária indígena. Caldeirada de jaraki ensopado temperado como erva amazônica, servido como farina de água. O jaraki é conhecido por ter muita espina, então comer espex exige paciência e técnica. Quem já está acostumado diz que separa a espina como a langa. O jaraki na alimentação ribérina. Para a comunidade ribérina da Amazônia, o jaraki não é apenas prato saboroso, mas uma fonte essencial de proteína. E ele é pescado diariamente no rio da região e pode ser consumido fresco ou salgado para conservação. Sustento das comunidades, muita família vivem da pesca e venda do jaraki no mercado local. Pesca artesanal, o pex é capturado como redes, tarafa ou vara de pesca simple, sem impacto ambiental significativo. O jaraki é verdadeiro símbolo da culinária amazônica. Além de ser delicioso, e ele representa a cultura, a tradição e o sustento de milhares de famílias da região. E você, já experimentou jaraki? Como prefere comer espex? Conta aqui no comentário. Curiosidade lenda sobre o jaraki. O jaraki é medo que apenas pex da Amazônia e ele carga história, lenda e curiosidade que reforçam sua importância cultural e ecológica. Ao longo dos séculos, o jaraki foi citado e expresso popular, mito até e crença dos povos riberinos. Vamos conhecer alguma dessa curiosidade. Ditado popular, quem come jaraki, não se mede aqui. Es ditado famoso na região norte significa que, depois de experimentar o jaraki, a pessoa acaba se apaixonando pela Amazônia e não quer mais ir embora. Muito morador lo que dizem que o pex conquista quem o come, criando uma conexão especial com a cultura e o povo da região. Para quem nasce na Amazônia, es ditado também simboliza orgulho e pertencimento. Alguém turista brancam que, depois de comer jaraki, começará a sentir vontade de voltar sempre para a Amazônia. A lenda do jaraki encantado. Os riberinos contam que existia jaraki mágico, que nadava no rio da Amazônia e desaparecia sempre que alguém tentava pescá-lo.
Dis alanda que espextina escamadurada eso aparecia para a quelque respetavam a floresta. Quem tentava captura elo comme ganancia, nunca me encontrava jaraki norio. Gia a quelque pescavam comme gratidao e moderaçao eram abençoado comme fartura. Nuita comunidad acreditam que o jaraki est protegido pelo espirito das aguas que maltratar a natureza pode fazer comme que os pecs desaparecem dos rio. O jaraki como símbolo da Amazonia. O jaraki representa muito medo que pecs comum. Símbolo cultural, e ele e dos pecs me consumido na região, fazendo parte da identidade amazônica. Importância ecológica, ce papel na dispersao de semente na cadeia alimentar o torna dos pecs me essentiel do ecossistema. Tradição ribérina, des dos tempo indígena, o jaraki e pescado e celebrado como dos principes alimentos do povo amazônico. Alguns amazonans dizem que o jaraki, o pex do povo, pode estar presente na mesa de rico e pobre, sendo acessível a todo. O mistério dos cardumes gigante. Durant a Piracema, milhares de jaraki nadam contra a correnteza dos rio amazônico para se reproduzir. Es fenômeno impressionante gia joru varia teoria entre os morador ribérino. Alguma comunidade acreditam que os pex seguem chamado da natureza, que os guia até os melhor loque de desova. Outralanda dizem que os jaraki são guiado por espírito dos rio, que protege a vida aquática e mantém os rio sempre cheios de pex. Até hoje, cientistas estudam como os jaraki conseguem nadar grande distância e voltar exatamente para os mesmo loque de nascimento. O jaraki nao e apna pex e ele e símbolo da Amazônia, cercado de história, lenda e tradição que reforçam sua importância para o povo e para a natureza. Você já conhecia alguma dessa curiosidade? Tem alguma história sobre o jaraki? Comenta aqui em Bexo. O jaraki pode ser pequeno, mas é essencial para o equilíbrio da Amazônia. E ele movimenta a economia, faz parte da culinária e ainda tem papel fundamental na regeneração da floresta. E você, já come o jaraki? O que achou des pecs? Conhece alguma história ou lenda sobre ele? Conta aqui no comentário. Se gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para me conteúdo sobre a vida selvagem.